Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu queria falar com vocês hoje sobre a necessidade de acreditar até depois do fim, que talvez seja a maior lição que Abraão nos ensina. Abraão, o grande pai na fé, que é referência não só para os cristãos, mas também para os judeus e até mesmo para o povo islâmico, para aqueles que professam a religião muçulmana. Abraão ele foi testado por Deus, sendo-lhe requerido dele o seu único filho em sacrifício, Isaac. E Abraão, nos conta o texto sagrado, ele obedece aquele comando divino, ele decide que ele iria oferecer Isaac como sacrifício. O texto se encontra em Gênesis capítulo 22, basicamente. E Abraão, ele sai com seu filho, caminho de 3 dias até chegar ao local onde seria Isaac oferecido em sacrifício. O interessante é que no capítulo 22 de Gênesis, versículo 5, Abraão ele diz para os moços que estavam com ele, para eles ficarem ali, que ele e o menino, ele e Isaac, iriam até o monte e depois de adorar, eles voltariam para aquele lugar. O interessante é que Abraão, ele sabia que de Deus havia uma ordem, que era para sacrificar Isaac. Mas ele diz para aqueles moços, que eram seus empregados, que ele iria com o rapaz para o monte, que eles iriam adorar e voltariam. Ele usa o verbo no plural, dando a entender para aqueles moços que ele e Isaac iriam, ele e Isaac adorariam e ele e Isaac voltariam. E muitos vão dizer, mas como Abraão prometeu que Isaac voltaria, se ele sabia que Isaac teria que ser entregue em sacrifício? Se ele havia decidido obedecer à voz de Deus e entregar Isaac em sacrifício? Isso só nos é revelado depois, a fé de Abraão, na sua plenitude, no livro de Hebreus. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 e 18, mais ou menos, ele vai dizer que Abraão, ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac dos mortos. Então Abraão, quando diz para aqueles servos que ele e Isaac iriam para o monte, iriam adorar e voltariam, não é que ele estava dizendo para os servos uma mentira, ou uma coisa que ele não acreditasse. Abraão tinha uma fé muito especial, uma fé que eu queria que você copiasse a partir de agora. Ele acreditava até depois do fim. Abraão acreditava que ele iria lá sacrificar Isaac, que ele iria oferecer Isaac em sacrifício, que Isaac poderia morrer, mas que Deus era poderoso o suficiente para fazer Isaac ressuscitar e retornar com ele para casa. A fé de Abraão, uma fé para até depois do fim. Ainda que ele matasse Isaac, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Eu queria te convidar a partir de hoje a passar a acreditar até depois do fim. Assim como Maria e Marta também acreditaram depois do fim, depois que Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Assim como Jairo acreditou ao ter sua filha morta em casa, mesmo assim Jesus Cristo foi até lá e ele acreditou que a filha dele ressuscitou. Assim como a viúva de Naim acreditou até depois do fim, e Jesus foi lá e ressuscitou o filho dela, creia também. Quando para a visão humana chegou o fim, ainda há a solução da parte de Deus. Creia até depois do fim. Creia como Abraão. Se Deus me exigiu matar algo, esse Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que eu vier matar. Se aquele que eu estou matando não é apenas um plano meu, é um plano dele, é um projeto dele, é um escolhido dele, até depois do fim eu vou continuar acreditando. E esse é mais um vídeo desse canal. Peço que você que gostou, que curta, que compartilhe, que comente. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço.